Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio do Canal 20 o Dr. José Aloísio Mendes, que é um advogado especializado em direito imobiliário, que é um tema de muitíssimo interesse do nosso telespectador, porque trata de locação, como inquilino, como locatário, e essas relações entre locador e locatário serão tratadas nessa nossa conversa aqui. Doutor Aloísio, um contrato de locação, na sua visão de advogado especializado, quais são os principais pontos que devem conter? Bom, eu diria que o contrato de locação, antes de falar as cláusulas que deve reger o contrato, eu diria que ele é de suma importância a existência do contrato em uma relação de locação entre o locador e o locatário. Por quê? Porque o contrato ele é o instrumento que vai reger os direitos e obrigações de ambas as partes, tanto de locador como de locatário. Então, no contrato você vai estipular qual que é o objeto da locação, o locador, o locatário, o prazo daquela locação, as cláusulas, né? o valor do aluguel, o local de pagamento de aluguel. No contrato te possibilita também você colocar toda a situação que o imóvel foi recebido para a locação, o estado de conservação do imóvel, que isso é muito importante, porque quando do término do contrato de locação, você tem que devolver o imóvel naquelas mesmas condições que você celebrou o contrato. Então, por isso que é de suma importância ter o contrato de locação. E não só o contrato, até mesmo um termo de vistoria, ele é muito importante, porque o termo de vistoria é que vai retratar realmente como que você recebeu aquele imóvel, você, locatário, como que você recebeu, e para você, locador, dono do imóvel, vai retratar como que você entregou aquele imóvel para locação. E aquele instrumento é que vai servir de aferição, quando do termo da locação, para poder checar se o imóvel está sendo devolvido nas mesmas condições de locação. Então, é sempre interessante que se celebre por escrito um contrato de locação. Doutor Aloísio, mas a pessoa que tem um imóvel locado e que tem outras provas de que é alugado, há pagamento de aluguel e recebimento de aluguel comprovado por outros métodos e não tem um contrato escrito, é problema ou é solucionável? A lei do inquilinato, a lei 8.245, ela disciplina também esse contrato. Pelo que você está me falando, ele seria basicamente a existência de um contrato de locação verbal. Isso é previsto em lei. Você pode ter, sim, uma locação celebrada de forma verbal. Agora, tem os inconvenientes? Sim, tem os inconvenientes, que você não vai poder disciplinar nada naquele contrato ali, porque ele é de forma verbal. E aí você fica prejudicado em estabelecer as cláusulas, você fica prejudicado em colocar fiadores, que não existe fiador de forma verbal. Então existe sim, tem a garantia de que aquela relação que existe ali é de locação. Você, aquela pessoa que está lá dentro, vai estar pagando o aluguel. Você depois, se precisar de fazer prova, você tem aqueles recibos de aluguel que você eventualmente passou para o inquilino, e também através de prova testemunhal, que aquela pessoa está lá dentro, é a título de locação. Mas é válido? Sim, é válido. Mas é recomendável? Não. Doutor Aloísio, e no caso de um contrato, qual o melhor prazo para que seja estipulado? Doutor Valdir, nesse caso aí a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Por exemplo, se eu tenho apenas um imóvel, ou eu tenho 1, 2 ou 3 imóveis, eu tenho meu imóvel de residência, por exemplo, e tenho mais 1 ou 2 imóveis que eu quero disponibilizar para alocação. O que é interessante para mim? Qual que é o melhor prazo? E nós vamos encontrar também aqueles investidores que têm mais imóveis. Tem 10 imóveis, ele tem um imóvel de residência, mais uns 8, 9, 10 imóveis para alocar. Também seria interessante deixar claro qual seria o melhor prazo contratual para essas duas pessoas, né? São duas categorias diferentes. Bom, se eu tenho apenas minha residência mais um ou outro imóvel, nós estamos falando de locação residencial, tá? Se for só de imóvel residencial. Então, se eu tenho um imóvel de residência mais 1 ou 2, qual seria meu melhor prazo para fazer a celebração desse contrato? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que seria um contrato celebrado pelo prazo de 30 meses. Por que isso?
Porque numa locação com prazo de 30 meses, você, locador, passa a ter direito à chamada denúncia vazia. E o que seria a denúncia vazia? Ótimo. A denúncia vazia é a que, quando do vencimento do contrato de locação, se eu celebrei o contrato pelo prazo, por exemplo, de 30 meses, quando do vencimento do contrato de 30 meses, eu posso pedir a devolução daquele imóvel, administrativamente ou até mesmo judicialmente, sem necessidade nenhuma de comprovar o objetivo daquela retomada, simplesmente pelo fato de que venceu o contrato. Então, ela chama-se denúncia vazia, denúncia oca, denúncia imotivada. Então, essa é a grande vantagem para quem tem vários imóveis que pode disponibilizar para alocação. Porque se eu tenho 2 imóveis, por exemplo, eu tenho o meu de residência e mais um, se eu fizer o contrato por menos de 30 meses, eu faço um contrato de 12 meses, pode, residencial pode, mas aí eu estaria perdendo o direito da denúncia vazia. Eu só poderia, então, retomar esse imóvel para uso próprio meu, mas eu já tenho o imóvel que eu moro, né? Então, não teria essa necessidade. Ou então, para uso de um filho, por exemplo, que eventualmente vai precisar do imóvel dentro de pouco tempo. Então, se eu tenho apenas 1 ou 2 imóveis, qual que é o melhor prazo para mim? É fazer um contrato de 12 meses, porque esse aí você pode dispor, se você tem a seu dispor, a denúncia cheia, que é o pedido de retomada para uso próprio. Sem explicar os Não, motivos. a denúncia cheia eu preciso de explicar. Okay. A denúncia Okay. cheia, aí eu pediria, então, eu entraria com processo judicial, ação de despejo, informando para a justiça, por exemplo, que eu precisaria do imóvel para uso de um filho meu que vai se casar, por exemplo. Mas aí, por quê? Pelo fato dele ter sido celebrado com 12 meses, eu não tenho direito à denúncia vazia, mas eu posso pedir para esse uso cheio, a denúncia cheia. Agora, se eu tenho vários imóveis, dificilmente eu vou precisar desse imóvel. Eu tenho ele para alugar, então é preferível que eu faça pelo prazo de 30 meses, porque ao final desses contratos eu terei direito à denúncia vazia. De repente, tem um inquilino lá que ele é inconveniente, que ele não é um bom inquilino, que causa transtorno para a vizinhança, para um prédio, para aquele condomínio. Eu simplesmente faço o despejo por denúncia vazia e coloco lá dentro um outro inquilino.